Olá, boa noite. Estamos aqui então para continuar a leitura do nosso livro de Vencedor, né? Eu espero que vocês aproveitem e curtam muito como eu estou curtindo esse livro e como está fazendo bem para mim. Eu espero que para vocês também. E nós vamos partir do assunto hoje que fala mente perdedora. E aqui diz assim: para conhecer e criar uma mente vencedora, é necessário saber como é a mente perdedora. A mente perdedora possui 5 graves defeitos. São eles: pensamentos abortivos, crenças paralisantes, fragilidade, sonhos pequenos e baixa resistência às dificuldades. Toda a construção do comportamento do ser humano começa pelo pensamento. O ato de pensar é formidável e precisa ser realizado com competência para gerar os efeitos positivos necessários. Somos uma fábrica de pensamentos. A questão é que muitas pessoas colocam essa fábrica em sistema de falência, cuja matéria-prima principal são os pensamentos abortivos. Quanto mais pensamentos abortivos permitirmos entrar em nossa mente, mais difícil será sairmos de situações complicadas e, ao longo do tempo, até mesmo das mais corriqueiras. E são milhares de pensamentos diários, cada um deles criando outros milhares, um a um, com conexões entre si. Enfim, ao final de um dia, milhões de pensamentos podem ter invadido sua mente e eles gerarão suas crenças e seus comportamentos e, por consequência, seus resultados. Desse modo, pensar de maneira abortiva, ou seja, bloqueando possibilidades, aceitando passivamente os acontecimentos, fugindo de riscos aceitáveis para evitar decepções, gera consequentemente crenças e comportamento paralisantes. Uma crença nada mais é do que uma série de pensamentos do mesmo padrão, que são aceitos sem discussão. As crenças paralisantes são, então, na realidade, uma somatória de pensamentos abortivos. E os comportamentos errados são, assim, uma sequência de crenças paralisantes. Se constantemente você aceita comentários de que casamento é difícil, por exemplo, vai construir uma rede de pensamentos abortivos sobre o casamento. Em pouco tempo, sua crença será: realmente casamento é difícil. E certamente você terá grandes dificuldades para se relacionar de maneira séria com alguém, confirmando assim sua crença. Infelizmente, toda vez que alguém confirma uma crença, essa crença se fortalece. E você ainda vai dizer feliz aos seus amigos: não falei que casamento era difícil? Se alguém constrói uma rede de pensamentos, por exemplo, de que na empresa na qual trabalha não existe possibilidade de progresso, já que todo do seu departamento comentam isso, em breve esses pensamentos se tornarão uma crença e a pessoa corre o risco de jamais ser promovida. Mais uma vez, acaba confirmando sua crença. Muitas pesquisas científicas comprovam essa tese sobre a arquitetura dos pensamentos. Você pode acabar com todos os seus sonhos só por manter uma estrutura mental
recheada de ideias e pensamentos abortivos. Quem arquiteta redes de pensamentos abortivos geralmente são pessoas que preferem ser vistas como vítimas. Algumas até competem para provar que sofrem mais do que as outras. Elas acreditam que o dó e a piedade dos outros faz bem a elas, pois todos se achegam quando estão frágeis. Na medicina, chamam isso de ganho secundário da doença, que é quando o paciente adoecido percebe que seus familiares se aproximam dele porque está mal. Também, de maneira consciente, porém na maioria das vezes inconsciente, a pessoa acaba procurando ficar doente. Algumas criam doenças imaginárias que podem se tornar reais, doenças psicossomáticas, para se sentirem especiais para os outros. Todavia, é preciso entender que crescemos e somos importantes para quem nos ama, quando somos dignos de admiração e não de pena. Olha que frase essa, gente. Crescemos quando somos dignos de admiração e não de pena. Vou falar mais uma vez. Crescemos quando somos dignos de admiração e não de pena. Uma cena triste, porém comum, não é? Como disse, certamente você conhece alguém que já abortou todos os seus sonhos, seus projetos, que se tornou frágil e tudo começou na construção dos seus pensamentos. Mas a verdade é que o ser humano não nasceu para sonhar pouco. O projeto da criação é para que tenhamos o mundo, tenhamos o que de melhor há na Terra. Por quê? Então as pessoas deixam de sonhar ou sonham pequeno? Por quê? Então as pessoas deixam de sonhar ou sonham pequeno? Porque é a sequência lógica da construção da mente perdedora. Pensamentos abortivos levam a crenças paralisantes que tornam o ser humano frágil e incapaz de discutir com suas crenças. E automaticamente essas crenças paralisantes vão fazê-lo sonhar cada vez menos, até que um dia ele nem sonha mais. É complicado para alguém com essas 4 características anteriores, pensamentos abortivos, crenças paralisantes, fragilidade e sonhos pequenos, conseguir se apaixonar pela vida, pelo que faz, não é? Isso a fará não se entregar completamente àquilo que estiver fazendo, matando assim sua fome para conquistar o melhor que a vida oferece. Ela não vai alcançar suas metas, pois talvez não tenha meta nenhuma. Somando tudo isso, qualquer um de nós construiria o último passo da mente perdedora. Baixa resistência às dificuldades e veria um pequeno problema como uma enorme tempestade. Então, o ciclo da mente perdedora se fecha e é retroalimentado para o começo do processo, ou seja, essa baixa resistência só fará a pessoa ter pensamentos e mais pensamentos abortivos. Assim, ela acaba se fechando por tempo indeterminado a possibilidades de construir uma mente vencedora e de realizar as metas, sonhos e objetivos. Mente vencedora. Acabamos de falar da mente perdedora e agora vamos para essa mente vencedora. A pessoa com mente vencedora tem uma visão completamente diferente dos acontecimentos. Todos os acontecimentos ruins da vida a fazem seguir adiante e não paralisar. Quem tem a mente vencedora não reclama das pressões.
Em grandes desafios, na correria do dia a dia, a pessoa sabe que é em meio à guerra, sabe que é em meio à guerra, à luta diária, às pressões e à agitação que ela precisa encontrar a paz, tranquilidade, serenidade para resolver os conflitos, superar os desafios e tornar-se diferenciada no mundo dos negócios e nas relações pessoais. Por exemplo, o que faz um profissional crescer? Pense por alguns instantes. Se puder, converse com mais alguém sobre essa pergunta antes de responder. Provavelmente você pensou em palavras como competência, determinação, comprometimento, motivação. São atitudes importantes, mas é o mínimo que um profissional precisa oferecer para conseguir se manter no mercado de trabalho, não é? Porém, sabe o que faz uma pessoa ter sucesso no mundo corporativo? Não, desculpa, é uma pergunta, ó. Porém, sabe o que faz uma pessoa ter sucesso no mundo corporativo? Necessidade, vergonha, medo, tristeza, dor, crise, problemas. Estranho? Você vai ver que não. A mente de uma pessoa vencedora sabe que a necessidade, a vergonha, o medo, a tristeza, a dor, a crise e os problemas precisam fazê-la crescer. Tudo isso a faz ter ainda mais vontade de vencer na vida. Porque se ela for derrotada por essas situações difíceis, sairá perdendo cada vez mais. Se ela se deixar abater, vai se encurvar mais e mais, até não ter coragem de arriscar qualquer pequeno projeto. E como alguém que está com dor nas costas e vai se curvando um pouco mais por essa posição, porque nessa posição dói menos. A questão é que toda vez que ela se curva e não resolve o problema nas costas, terá de se curvar mais da próxima vez, se não enfrentar o problema. Com novas atitudes, em pouco tempo mal conseguirá caminhar. O mesmo vale para o mundo corporativo. Imagine que você é um assistente administrativo. O seu superior pede para você fazer uma apresentação aos diretores, falando sobre o assunto, falando sobre determinado tema da sua competência. No entanto, você é muito tímido e diz que prefere que seu colega faça a apresentação. O que acontece? Como você não enfrenta sua timidez? Será cada vez mais tímido e terá de se conformar em ver o seu colega sendo promovido e não você. Pense em outra coisa que faz uma pessoa com mente vencedora crescer. Porém, agora, como já entendeu a ideia, focando em algo visto como negativo para a maioria. Conseguiu imaginar algo? Se não, eu tenho mais uma. Alguém que duvide da sua capacidade. Isso mesmo. A maior parte das pessoas fica chateada com alguém que duvida delas. Se magoam facilmente, muitas choram e ficam deprimidas. Quando alguém, importante ou não, duvida delas. Na mente da pessoa vencedora, quem duvida da sua capacidade é um motor de arranque para que ela realize com mais vontade os seus projetos
e vá mais longe, nem que seja só para dar na cara de quem duvida dela. Quer mais uma coisa que faz uma pessoa com mente vencedora crescer enquanto paralisa quem não constrói sua mente? Não, deixa eu ler de novo. Quer mais uma coisa que faz uma pessoa com mente vencedora crescer? Enquanto paralisa quem não constrói essa mente? Sentimento de inferioridade. Sim, o sentimento de inferioridade tem de fazer de você crescer e não deixar você mais inferior ainda. Você tem que pegar esse sentimento e transformá-lo no alimento que dá vida aos seus sonhos. De certo modo, quando trabalhei como gari, eu me senti por muito tempo inferior. No colégio, alguns amigos que descobriram minha profissão olhavam com desdém para mim, como se eu fosse inferior. Por algum tempo aquilo me incomodou, até que percebi o quanto me fazia mal aquele sentimento. Até que um belo dia um dos meus professores me viu varrendo a rua. Ele parou, me cumprimentou e disse que eu era muito especial na vida dele e que estava fazendo ele ver a vida de um jeito diferente. Quem importa para você não se importa com o que Quem importa para você não se importa com o que você faz ou tem. Desde que seja algo honesto, essas pessoas jamais o farão se sentir inferior. Para finalizar, mais uma característica que faz você crescer: insegurança profissional. Exatamente. As pessoas buscam por segurança na carreira, nas empresas, mas ela faz você se acomodar, regredir. O que faz você se mexer, procurar mais resultado, destruir e reconstruir o que você sabe para ter mais resultados é a insegurança. Aquele medo de estar ficando para trás porque todos estão crescendo. Sem insegurança você paralisa em vez de evoluir. O que faz um cachorro mexer mais? Uma pulga, não é? Então, o vencedor procura pulgas para o seu dia a dia. Assim ele sabe que terá de se movimentar mais, se virar para lá e para cá. Pode chamar de problema, dificuldade, desafio, meta. O importante é arranjar algo que faça você se movimentar mais na direção certa. A mente do vencedor é diferente, não é? Ela sabe que é preciso ter uma casca grossa quando a temperatura estiver abaixo de 0 graus. E não quando os termômetros marcam 26 graus. A lua só brilha à noite, quando tudo está escuro, difícil de ser visto. Como a lua, a mente da pessoa vencedora sabe quem é em momentos escuros e congelantes que ela precisa brilhar mais. Quem tem uma mente vencedora sabe aproveitar as oportunidades. Um empresário amigo meu ficou revoltado com a atitude dos seus colaboradores. Ele ofereceu 100% grátis para todos participarem de uma palestra que eu estava promovendo. Sabe o que aconteceu? Dos 10 colaboradores, 2 aceitaram. Triste, não é? Em um mundo onde se clama por oportunidades, fica difícil de acreditar que as pessoas as desperdiçam. As pessoas dizem que a vida foi dura com elas e que nunca tiveram oportunidades.
Mas, na maioria das vezes, o que acontece é que quando a oportunidade aparece, geralmente ela está disfarçada de trabalho, problema, pressão, e aí elas não a percebem. Porém, em pouco tempo aparece uma pessoa mais competente, dedicada, com atitude e mente de vencedor, e a aproveita. Não deixe isso acontecer com você. Aproveite as oportunidades que a vida o tempo todo está jogando na sua cara. Agarre-a como se fosse aquela gata, aquele gato que você sonha tanto em ficar junto, que pode ser o grande amor da sua vida. Qual o futuro da empresa do meu amigo? Qual é o crescimento que ele não está tendo por ter pessoas sem atitude e mente de vencedor na equipe? Mais cedo ou mais tarde, seja como empresário colaborador, profissional liberal, líder, concluímos que os resultados que perdemos por não aproveitar as oportunidades sempre fazem muita falta. Boa parte das derrotas de nossa vida acontece porque nos rodeamos e confiamos em pessoas com mente perdedora. Por isso, se você quer fazer sucesso, construa uma mente vencedora e fique rodeado de pessoas que também a tenham. Antes de você saber quais são os passos para construir a sua mente vencedora, vamos esclarecer alguns pontos fundamentais para que você consiga isso com muito mais êxito. Mitos sobre a motivação. Motivação não é alegria. Alegria você tem assistindo a um palhaço. Motivação é você ter a coragem de ser o palhaço, mesmo com o circo pegando fogo. Eu não sou um escritor, nem um palestrante motivacional. As pessoas veem errado o significado de motivação. Sem ela, aos poucos perdemos tudo. Porém, se nós tivermos motivação, corremos o risco de ir mais rápido para o fundo do poço. Afinal, se há algo pior do que estar no caminho errado, é estar nele muito motivado. Aqueles pulos, gritos, uivos que alguns palestrantes fazem para ecoar no auditório não tem nada a ver com motivação. Não sou contra criar um ambiente alto astral nos eventos. Porém, se você é empresário, deve ficar furioso quando no outro dia após a palestra, a sua equipe entra soltando gritinhos pela empresa, porém, sem ter aprendido um jeito novo sequer de aumentar as vendas, a produção e os resultados. E nós estamos chegando no nosso finalzinho, mais um pedacinho. Se há algo pior do que estar no caminho errado, é estar nele muito motivado. Em vez de motivação, eu prefiro trabalhar mudança mental de crenças e hábitos. Só assim se muda o comportamento e cria-se a capacidade para resistir aos momentos difíceis. A mente da pessoa vencedora sabe que as coisas geralmente dão erradas antes de darem certo. Normalmente, os resultados nunca vêm exatamente quando a gente espera. Só os vencedores persistem. Isso é motivação. Persistir no caminho, mesmo que esteja chovendo canivetes. Para ter essa motivação quase inabalável, é preciso ter uma mudança de mentalidade, criar uma nova visão dos cenários que se apresentam. Quando você
não está obtendo os resultados que gostaria, precisa intensificar sua mudança mental e ampliar suas competências para ter mais capacidade de aguentar os solavancos da vida. Tem de fazer mais do que fez até então. Mas, geralmente, algumas pessoas fazem o contrário. Por não atingir os resultados que gostariam, diminuem o ritmo, o que só faz os resultados piorarem. Na verdade, algo importante que temos de entender é que motivação é mais necessária quando nada está dando certo. Motivação é mais necessária quando nada está dando certo. É preciso deixar claro que motivação, garra, força de vontade são essenciais na busca pelo sucesso que cada um quer, mas valem pouco sem a capacidade enorme de superação, de seguir adiante. Só a mente do vencedor tem essa capacidade. Além disso, motivação, garra, brilho nos olhos tem quase nenhum valor sem competência. Fome de resultados e sem uma visão de longo alcance, que antevê problemas, que foca em soluções e alternativas. Eu vou ler mais uma vez esse pedacinho aqui para a gente encerrar, olha só. Deixa eu voltar um pouquinho aqui para a gente entender aqui, ó. Além disso, motivação, garra, brilho nos olhos, tem quase nenhum valor sem competência, fome de resultados e sem uma visão de longo alcance, que antevê problemas, que foca em soluções e alternativas. Então, eu acho que a gente vai ficando por aqui hoje. Foi uma leitura bem importante, né? Eu espero que vocês possam ter aproveitado alguma coisa de tudo isso que a gente falou. Se tiverem alguma dúvida ou quiserem que a gente volte a algum pedaço, ou tiverem algum questionamento, ou quiserem colocar alguma situação da sua vida, manda para mim, eu vou ter o maior prazer em conversar com você, ok? Uma ótima noite e até amanhã, nossa próxima leitura. Um beijo da Sol.